O presidente Bolsonaro chegou ontem à noite com toda a sua comitiva presidencial em Nova York, porque vai rolar a Assembleia Geral da ONU. E já tá dando o que falar, né? Depois de entrar pelos fundos no hotel, porque tinha gente ali na porta de entrada protestando contra o Bolsonaro decidiu que queria jantar. Aí ontem à noite ele chamou a comitiva para acompanhá-lo. E como lá em Nova York a prefeitura exige que se apresente um comprovante de vacinação para a Covid, para quem quer comer dentro de um restaurante, a alternativa que sobrou para o Bolsonaro e, logicamente, para sua comitiva que o acompanhou, foi comer fora, do lado de fora, na calçada. Ou nas mesinhas, ou de pé, como mostra a foto que nós temos aí. A foto que já repercutiu bastante nas redes sociais. Bolsonaro com a turma toda ali, de pé. Tá ali o ministro da Saúde, o ministro do Turismo, o ministro da Justiça, o presidente da Caixa, o general Ramos também. Enfim. E aí, isso foi comentado, assim, no mundo inteiro, né? Virou notícia no mundo inteiro. Eu vou passar primeiro a palavra para as damas, Juliana Frattini. E aí, minha senhora, nosso presidente comendo do lado de fora. Não pôde entrar no restaurante. Vitorino tá com uma teoria aí que ele já se vacinou, mas não vamos entrar na dele. Depois ele defende a teoria dele. Você, Juliana, o que você achou dessa imagem repercutindo no mundo inteiro, na imprensa do mundo inteiro? Olha, se fosse para ir pela teoria do Vitorino, de que ele já se vacinou, vocês já pensaram se ele se vacinou com a Coronavac? Ele jamais iria admitir, jamais mostraria uma carteirinha de vacinação. Então, essa possibilidade que o Vitorino levanta, eu acho até possível se vacinou com Coronavac. Agora, falando mais sério... vamos comentar os fatos. O que são os fatos que nós temos? O presidente está comendo na rua, pizza na calçada. Então, é ruim, pega mal assim, ele mantém uma postura de protesto, anti-ciência, ele mostra com isso que ele faz troça ainda dos mais de 500 mil mortos, porque não havia vacina disponível, ele não quer... E resta para ele manter o discurso dele de ser anti-vacina, apesar de tantos mortos aí para carregar nas costas, né? Então, é até coerente que ele não tenha se vacinado, se isso realmente aconteceu, e estar na rua comendo. Mas é feio e mostra que ele não tem a menor consideração com tantas mortes que poderiam ser evitadas se a vacina tivesse sido comprada com antecedência. Olha, foi notícia nos principais jornais do mundo, a foto da pizza na calçada. New York Times disse que Bolsonaro desafia a exigência da vacinação e pode ter seu futuro político ameaçado. O The Guardian disse Bolsonaro desrespeita regras da vacinação na ONU. Washington Post disse Bolsonaro não vacinado desafia a honra da ONU. Vai lá, Vitorino, seu comentário. Rapaz, olha, eu não sei por que você tenta ver alguma coisa de estratégico que tenha relação com a racionalidade desse governo. Você é um eterno, eu acho que esperançoso, Aldo. Eu? É claro que esse tipo de coisa é um ato. Porque você está achando que, de fato, ele não tomou as vacinas. Você está achando que ele é muito melhor do que o que ele realmente é. Esse sujeito tomou as vacinas. Deixa de ser besta. Esse negócio aí é só para mostrar para o gado uma posição ideológica. É só isso, mais nada. Agora, enquanto isso, eu estava olhando aqui, ações da Braskem, que é uma das empresas mais importantes do país, caindo 12%. É isso que acontece. Então, enquanto os caras vão para lá, fazem foto para continuar mantendo os militantes apaixonados, para dizer que eles são simples, que esses caras não tomaram a vacina. E as nossas empresas caindo. A Bolsa hoje está despencando. Ela despencou sexta passada, despencou quinta. Agora, o ouvinte acha, não, isso é a Bolsa. Isso não é a Bolsa. O jumento que tem que comer alfafa. Quando a Bolsa cai, quer dizer que a nossa empresa perde o valor. Então, assim, enquanto esses camaradas estão viajando para fazer Zé Graça para você, as nossas empresas estão falindo. Esse é o fato, Aldo.
O fato não é esse cara para fora do restaurante. O fato é, estamos sem presidente da República. Não, mas isso faz tempo, né? Isso faz tempo, né? Nossa, né? Não, mas é sério isso, porque você leu, Aldrin, aqui as principais notícias de veículos super importantes. Eu li algumas, tem mais. Algumas, tem mais, sim. E você percebe que pelos títulos existe associação de desrespeito com uma instituição supranacional como o da ONU, o desrespeitar regras da vacina. Mas o problema realmente é muito mais grave. Foram mais de 500 mil mortes, muitas das quais poderiam ter sido evitadas se essa vacina tivesse sido comprada antes. Com tudo já que a gente falou aqui, de todas as vezes que de que se recusaram a atender a Pfizer, outras empresas farmacêuticas. Então, tudo isso é muito complicado. O problema é muito maior do que realmente a gente está vendo aqui. E considerando aí do que o Marcelo está falando, é uma situação assim descomunal de problema intercalado em outro, intercalando em outro. Como é que a gente vai resolver isso? Eu entendo quando o Vitorino levanta essa suspeita, até porque o Bolsonaro colocou 100 anos de sigilo na sua carteirinha de vacinação, né? Nem os nossos netos vão saber se ele tomou essa vacina ou não. Só daqui a 100 anos. O próximo presidente vai derrubar essa merda só pra mostrar quem é quem, entendeu? Eu não tenho dúvida, porque ele pode botar o próximo presidente e falar e tira. E aí expõe o cara. Pode ser. Mas eu acho o fim da picada, Vitorino, ele sustentar essa história, se isso é mentira, se o Bolsonaro já se vacinou, como você está dizendo aí, na sua teoria, ele sustentar isso diante da ONU, da organização do evento, da Assembleia Geral, que deve ter consultado a presidência do Brasil, e a própria prefeitura de Nova York, questionando, exigindo. Vocês viram o que o prefeito de Nova York falou? Mandou um recado duro. Todos precisam estar em segurança juntos. Isso significa que todos precisam estar vacinados. Se você não quer se vacinar, Bolsonaro, nem precisa vir. Aspas do prefeito de Nova York. Se ele está vacinado e ele está sustentando essa história de que ele não tomou vacina por essas razões aí que o Vitorino alegou, eu acho isso muito burro, né, Vitorino? Porque é muito desgastante para o Bolsonaro, para o país, para as relações internacionais. Ele já fez pior, né, Aldrin? Vamos só fazer vamos recapitular aqui, só para ver se faz sentido ele tá mentindo sobre a vacina, tá? Porque pode ser que eu tô com o coração sujo e pesado. E eu tô vendo as coisas por outro lado. Vamos lá. Ele prometeu que ele ia acabar com o Centrão. Aí ele fez o quê? Aí ele botou o Centrão dentro do governo. Aí ele prometeu pra gente que o dólar e a gasolina ia ser barata, que tava subindo por causa da Dilma. Bom, o dólar, a gasolina, o gás, a carne e todo o resto ficou caro. Deixa eu ver o que mais ele prometeu. Ele prometeu que ele ia acabar com o PT. Bom, nunca PT tá o quase Lula voltando. teve tanta chance de ganhar uma eleição. Eu vou te dizer o seguinte, é o pior funcionário que esse país já teve, porque se você prometer acabar com o PT e no teu governo o Lula sai da cadeia e tem chance de ganhar a eleição de você é muito ineficaz, rapaz. Você prometeu acabar com o STF. Aí você quer nomear um ministro evangélico. Por que ele... me explica aí. Talvez, como eu falei, eu tô vendo tudo pelo jeito contrário. O ouvinte pode ter uma visão diferente da minha, você também, Aldrin. Você acha mesmo que não é possível ele mentir sobre ele ter tomado a vacina? Não, claro e olha que ele colocou o sigilo na vacina dele? Claro que é possível que ele tenha mentido. Mas a gente não tem como provar isso, né? Então, mas aí que tá. É uma especulação que você está fazendo, é válida, ok. Não, é que tudo que esse camarada falou até hoje, ele descumpriu. Você compreende que a gente não tem uma reforma, eu não tenho uma reforma tributária feita, eu não tenho uma reforma administrativa, ele não acabou com regalia dos grandes recebedores do funcionalismo público, nem do exército, nem de coisa nenhuma. Você vê que tudo, sem exceção, foi uma farsa? Está sendo. Mas vamos ver a foto de novo? Põe a foto de novo lá pra gente. Quem tá acompanhando o programa pelo YouTube, youtube.com/Grande Verdade, tá vendo lá a foto da comitiva presidencial.
Vou pedir para o Leandro, por favor, o primeiro detalhe da foto, a gente precisa analisar isso. Primeiro close aí, detalhe que você pode nos passar, Leandro. Ministro da Saúde, olha que bonito. Com a boca aberta, mergulhando na pizza. O ministro da Saúde, que se presta a esse papel, ele tá jogando fora a carreira dele, o diploma dele de médico. Né? Poxa, o presidente não se vacinar e você, como ministro da Saúde, acompanhar o presidente do país nessa condição, é se preocupar muito com o seu próprio emprego, não é, gente? Você não é ministro da Saúde, você é ministro do governo Bolsonaro. Uma coisa tem a ver com a outra. Você é um ministro do governo Bolsonaro que está ocupando uma pasta que chamam da saúde. E isso acontece com várias outras pastas também. É um ministério de faz de conta, sabe? Você tá lá para falar amém, né? Da ciência, nosso ministro da ciência é o astronauta. Tipo, o que ele fez? Ele cortou verba de pesquisa, né? Porque afinal, para que pesquisa? Da onde você ouviu falar do ministro da ciência? Desde quando você não escuta falar? Porque não faz nada. Ele tentou uma falácia. Ele tentou criar um vermífugo aí contra a Covid, né? Quase deu certo. Vamos pro próximo detalhe aí, por favor, Leandro. Próximo detalhe dessa foto antológica está aí, ó. Essa é a cintura do ministro do Turismo. Quem está acompanhando o programa pelo YouTube está vendo ali um detalhe da cintura do ministro Gilson Machado. Aquilo ali é a cueca por cima da camisa, gente? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Ele está com a cueca em cima da camisa, vocês estão vendo? Eu já tinha visto nas redes, né, essa imagem com esse close aí. Até enfim, com várias brincadeiras a respeito dessa vestimenta. Mas é feio, né? Pode tirar, Leandro. Vira motivo de graça, de riso, de chacota, mas é tão desproporcional com a realidade que o país enfrenta, é tão afrontoso essa posição. É difícil esse comportamento, né? É uma grande demonstração de descaso. E não adianta a gente fazer qualquer reflexão sobre a importância das instituições supranacionais da ONU, como eu vinha dizendo, porque em nenhum momento ele demonstra preocupação com esse tipo de instituição. Ele acredita que ele vai sair-se ileso de qualquer tipo de investigação, inclusive, conforme vinha ocorrendo na CPI da Covid. A gente espera que agora que sejam levantadas provas que demonstrem a negligência, a dimensão da negligência em lidar com o assunto, para que haja algum efeito punitivo. Porque simplesmente perder uma eleição, conforme pode ocorrer no próximo ano, não será suficiente para todo esse pisoteio, esse descaso, essa afronta, as mortes, o aumento de preços, a queda da bolsa, enfim, todos esses problemas dos quais a gente discute todos os dias aqui. É muito complicada essa situação em que o Bolsonaro coloca a todos nós, né? Porque ele está lá representando o país, né? Ele está lá representando o povo brasileiro, o Brasil, e com essa atitude constrangedora. É um vexame internacional. Alguns analistas disseram que isso tudo foi intencional e que o Bolsonaro, ao se posicionar ali com a mesma roupa que ele viajou do Brasil, ele sequer tomou um banho, né? Ele embarcou com essa roupa, ele desceu em Nova York com essa roupa e foi comer na calçada esse pedaço de pizza com a mesma roupa que ele saiu do Brasil. Então ele nem tomou banho. E alguns analistas disseram, mas quando ele faz isso, ele está mostrando que ele é uma pessoa simples. Ele tá demonstrando modéstia. Ele está se conectando com a população mais simples, que entende nele alguém como eles. Um cara, gente como a gente. Vocês, como analistas, como especialistas em comunicação política, vocês concordam com essa análise? Vocês acham que essa estratégia, ela existe e Bolsonaro pode ter feito uso dela, ou isso aí é viagem?
Tem uma parte, eu vejo que há uma questão muito forte, Aldrin, para você direcionar o componente ideológico do Bolsonaro. Eu tenho dúvidas sobre a complexidade dessa rede. Quando eu fiz um estudo sobre isso, eu percebi que tem células de comunicação no Mato Grosso, no Rio de Janeiro e no Paraná. Então, eu não sei até que ponto isso vai perdurar até o ano seguinte. Eu tenho visto movimentações, eu não sei se vocês perceberam, mas diminuiu muito o número de boatos pelo WhatsApp nos últimos 24 meses. Caiu bastante. Então, o que eu vejo agora é que eles vão precisar usar influenciadores para fazer esse papel. Só que aí você tem o TSE vai lá e tira o lucro dos influenciadores, né? Porque os influenciadores recebiam dinheiro também pelo YouTube e tudo mais. O TSE foi lá e fechou o lucro dos influenciadores. Eu coloquei lá no novo Código Eleitoral que influenciadores não podem fazer campanha política, nem de graça. Esse é um artigo que está no novo Código Eleitoral para ser votado essa semana. Porque eu já estava prevendo esse tipo de coisa. Então, se votar o novo código, a gente não vai ter caras, por exemplo, um Felipe Neto, que é um influenciador, ele não vai nem poder fazer campanha para um, nem para o outro. É um jeito de você proteger o sistema, entende? É interessante isso que você está colocando, Vitorino, no sentido de proteção, mas você não pode impedir, por exemplo, que outros formadores de opinião, como artistas, não necessariamente, que é um influenciador, né, mas que não necessariamente vai receber para falar bem de um governo, de uma liderança ou de um partido, mas que se manifesta de livre e espontânea vontade sobre a sua posição política. Quando ele se manifesta, esse personagem, ele acaba influenciando de qualquer forma. Então, eu posso ler o artigo para você? Peraí, incluir mais um tipo de influenciador, que são professores universitários, que são veículos de comunicação que fatalmente se posicionam com algum tipo de tendência em diversas circunstâncias. Então, isso também influencia, apesar dessa colocação. Mas vamos lá, eu quero ouvir... Eu vou ler o artigo para você, que aí você vai entender o que eu fiz. É vedada a propaganda eleitoral, ainda que gratuita, em canais digitais de influenciadores que os utilizem de forma profissional, com o recebimento de valores provenientes de patrocinadores ou por intermédio de remuneração diretamente feita pela plataforma que hospeda os respectivos canais. Ou seja, se você usa o seu canal na internet para fazer dinheiro, seja diretamente ou indiretamente, você não pode fazer propaganda eleitoral. Por que eu coloquei isso dessa forma, ouvinte, Juliano e Aldrin? Imagina o seguinte, vamos pensar que eu sou dono do shopping, eu sou dono do JK, um shopping gigante, e eu sou ou bolsonarista ou lulista. E eu resolvo dentro do meu shopping, que é uma área comercial, encher o shopping de banner do Bolsonaro ou do Lula. Eu poderia? Não, eu não poderia. Porque aquilo ali é um ambiente comercial. Por mais que eu goste do Bolsonaro ou que eu goste do Lula, é proibido que qualquer empresa faça propaganda. Quando eu sou um influenciador que usa a internet para ganhar dinheiro, também não pode. Então, senão fica um negócio, né? Pera lá, isso aí é um influenciador ou ele é um CNPJ disfarçado do influenciador? A única coisa que eu fiz foi qualificar que se você ganha dinheiro na internet, você não pode fazer propaganda eleitoral nem de graça, porque você não é uma pessoa física, não é uma liberdade de expressão do seu pensamento, você é uma pessoa jurídica. Foi isso que eu fiz nesse novo código. É um dos artigos que eu incluí 4 artigos. Nós vamos falar sobre isso já, mais um pouquinho. Antes, eu queria só terminar essa primeira pauta dizendo que hoje pela manhã o Bolsonaro parece que não estava de bom humor. Por causa, provavelmente, dessa repercussão da pizza na calçada, ele respondeu de forma grosseira aos repórteres que lhe perguntaram como é que seria seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. E ele disse, vai ser em braille. Sem explicar o que isso quer dizer. Tentando fazer uma piada, não sei.
Hoje também se descobriu que um dos diplomatas, integrante da comitiva brasileira, testou positivo para a Covid-19 e ele está confinado em seu quarto no hotel. Ainda não se sabe se Bolsonaro teve contato com esse diplomata ou não. E acabou agora há pouco a primeira reunião bilateral entre o Bolsonaro e o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, em que o Boris Johnson perguntou para ele se ele tinha se vacinado e ele disse que não. Ele confirma que não se vacinou e o Boris Johnson recomendou ao Bolsonaro que se vacine com a AstraZeneca, a vacina que é produzida em parceria com o laboratório de Oxford, lá na Inglaterra. Enfim, gente, olha, se é verdade ou não que ele está vacinado ou não, enfim, o que se está dizendo pelo mundo é que ele é o único líder do G20 que ainda não tomou vacina. E para piorar, sendo presidente de um país em que já morreram 600 mil pessoas por causa dessa doença, esteja ele mentindo ou não, é uma vergonha, é um vexame para o mundo inteiro olhar para a gente e a gente ficar constrangido de ter um representante como Bolsonaro nesse momento na Assembleia Geral da ONU. A grande verdade.